Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí. Agradeço mais uma vez. Shalom a todos. Um abraço. Certa vez, o Rabi Abba veio de uma visita a Rabi Simeão e Rabi Isaac. O encontrou, que exclamou, né? Ele exclamou: Quem está vindo? Um mestre da luz, um homem que se agarra a um fogo ardente o dia todo. Veja, há luz nele. O Rabi Abba disse a ele: Aprendemos que um homem deve prestar seus respeitos a Sheriná, todo Shabat e toda lua nova. E que isso, o que isso significa? Veja, o que significa isso para seu professor? Então, ainda mais correspondente que todas as pessoas prestam homenagens à lâmpada sagrada. Veja, o que ele está falando aqui, o Shabat, a lua nova, o que isso significa para seu professor, então ainda mais corresponde a todas as pessoas que prestam homenagem, não é, à lâmpada sagrada que era o mestre Shimon Bar Yochai, não é, que era um grande mestre de Kabbalah. Rabi Isaac disse: Voltarei com você para prestar meu respeito a Sheriná. Eu, no entanto, provarei as excelentes palavras que você provou. O Rabiab, então, começou um discurso sobre o verso: Um canto de degrau, te levanto os meus olhos, tu que estás sentado nos céus. Esse é o Salmo 123:1. Disse o autor desse salmo, não é mencionado, ou seja, não existe uma pessoa que tenha feito esse salmo, não tem um autor desse salmo, né? Salmo 123:1. E supomos que todos esses casos foram pronunciados pela própria Sheriná em relação a Israel no cativeiro. O que é Israel no cativeiro? Israel no cativeiro é a nossa alma presa nesse corpo, nesse mundo, tá vendo? Todos nós estamos em cativeiro. Esse cativeiro ele é Israel no cativeiro, porque todo mundo tem uma alma divina e tem a chance de se conectar com os mundos superiores. Aprendemos que quem deseja oferecer suas súplicas diante do Santo Rei deve rezar do mais fundo para que a bênção desça para baixo, ou seja, do mais interno que ela tem, o mais profundo que ela tem, para que essa reza ela baixe até esse mundo. Isso é indicado pelo Yud. Veja, o Yud supérfluo na palavra Hashevi, que está no próprio Terrilim. Então, no próprio Terrilim tem essa palavra aqui, ó, que eu já destaquei. Então, essa palavra Hashevi, ela está destacada lá no Terrilim, não é? Porque tem um Yud aqui, e esse Yud, né, ele é supérfluo. Então, justamente por causa desse Yud supérfluo, então, veja, esse Yud, não é supérfluo, na palavra Hayosherevi. Aqui está um pouco, a tradução está um pouco estranha. Então, veja,
que vocês estão sentados, sendo que o Yud é a letra menor, não é? Ela é a mais, né, pequenininha de todas as letras. E é por isso, no meio dele, deve-se rezar para que as bênçãos desçam a um lugar chamado céu, né? Ou seja, então, o que está falando aqui é que essas bênçãos têm que descer, mas as bênçãos elas são muito mal, né? Elas são muito mal interpretadas, porque o que, que as pessoas entendem como bênção? Bênção para as pessoas é dinheiro, é saúde, é tudo aquilo que faz bem para ela. E o que faz bem para a pessoa não é tratamento de Deus. A pessoa ela pode estar numa boa e pode não estar tendo o tratamento de Deus. Então, quando a bênção desce, não é? É quando a pessoa vai receber o remédio, que pode ser amargo, por isso que diz que entra amargo, não é? E o remédio vai curar a pessoa. Sem esse remédio amargo, que são as situações difíceis, a gente não consegue entender isso. Então, veja, quando Deus ele tira alguma coisa ou traz alguma questão para a gente refletir, né? A gente está falando uma inferência aqui em cima da água, eletricidade, mas quando ele tira alguma coisa da gente é porque ele quer que a gente reflita em alguma coisa. Se a gente foca no problema, a gente não vai chegar na solução. Então a gente tem que focar no que está acontecendo ou o que nós fizemos, não é, para que isso possa ser melhorado. A partir do momento que você foca naquilo que é a solução, então você vai começar a resolver o problema. Isso no mundo espiritual, né? As ações físicas nada tem a ver com o mundo espiritual. Isso é tudo interno. Então é aquilo que você vai fazer internamente. Continuando. Para que todos possam ser alimentados por ele. Diz aqui as bênçãos, para que todos possam ser alimentados por ele, porque quando as bênçãos vêm daquele lugar mais remoto, e de todos, né, o local é o mais remoto de todos, e se reúne num lugar chamado céu, as bênçãos abundam entre os seres superiores e inferiores. Veja, é um trabalho do homem trazer essas bênçãos, não é, para os seres inferiores e superiores. Então ele se torna como se fosse um condensador entre ele e os próprios anjos que estão no meio do caminho. E todos eles, sejam superiores ou os inferiores, vão conseguir, então, também essas bênçãos. Como os olhos dos seus servos olham para a mão do seu senhor, os capitães das outras cidades que só se alimentam dos restos. Veja, esses seres que se alimentam dos restos são os seres negativos. Eles pegam tudo aquilo que sobra. Por isso que o rei Davi fazia a reza, falando que à noite eles entravam na cidade e pegavam tudo. E o resto é aquilo que não é o resto de comida, né? Quando, muitas vezes, mas todo ego, tudo aquilo que não pertence a Shem, que é o ego, vai ser dessas forças. Quanto mais ego a pessoa tiver, mais essas forças vão ter como se alimentar dessa pessoa. Diz ainda, dos ramos que pendem da árvore na qual Israel adere. E quando Israel recebe a bênção daquele lugar, todos são abençoados de Israel, como os olhos de uma donzela contemplam a mão de sua senhora. Esta, como já foi dito, é a serva cuja hospedeira Deus matou. Ela não tem poder próprio, exceto quando lhe é trazido do país de Israel, que é chamado de senhora. Da direção dessa donzela vêm muitos oficiais de justiça que trazem acusações contra Israel. Mas contra Israel. Mas o santo, bendito seja ele, protege Israel dele como um pai protege seu filho. A gente sabe que essa paraxá está falando em relação ao mês de Ave, que a gente está dizendo sobre as forças impuras. Deus diz aos filhos de Israel, muitos são os acusadores que os aguardam, mas sejam diligentes em seu serviço e eu os protegerei por fora, enquanto por dentro vocês dormirão seguro em suas camas. Quando a espécie maligna vierem à porta da casa de um homem e levanta os olhos e vê o santo nome escrito, não é? Fora da mezuzá, ou seja, Shaddai, que tem o poder sobre todos eles, eles fogem e não se aproximam da porta.
O Rabi Isaac disse: se for assim, apenas esse nome deve ser escrito na porta, por que toda a seção? Né? Por que eles escreveram toda a seção da Torá lá? Ele respondeu: isso é totalmente justo, porque esse nome é apenas coroado com todas aquelas letras. E quando toda a seção é escrito, este nome é coroado com todas as coroas e o rei avança com todas as suas hostes marcada, né, na marca do rei. Todos eles fogem dele abanados. Né? Então, veja, você pode botar a mezuzá? Pode, não tem problema nenhum, desde o momento que a sua casa seja uma casa de respeito. Né? Você botar a mezuzá numa porta e daqui a pouco você está vendo um filme com palavras ruins, com cenas ruins, mulheres com biquínis, etc., cenas de sexo, etc., palavrões, conversas que não são conversas de Torá, então é melhor você nem colocar. Apesar que isso é muito mais interno do que externo. Não é? E apesar que também, se você lida com a Torá e não controla os seus lábios, seus olhos, seus ouvidos, então a coisa fica complicada. Tá? Vamos continuar aqui. O Rabi Abba disse: muitas hostes sagradas estão presentes quando o homem fixa uma mezuzá em sua porta. E todos eles proclamam: esta é a porta do Senhor. Aqui a gente vai entender agora. Vamos olhar lá. Ó. Salmos 118, 20. Terlim 118, 20. Diz aqui, ó, esta é a porta de entrada do Senhor. Tá vendo? A porta de entrada, ó. Le Adonai. Então, essa é, ó, a porta de entrada do Senhor. Então, aqui é um portão, tá vendo? Não tem nada a ver com a nossa porta. Logo aqui a gente tem a palavra Z, né? Ou seja, este ou esta, né? Então, a gente também tem a palavra Zot. E aí, então, isso significa a parte masculina da divindade e a parte feminina, não é? E aqui, ó, nós temos a entrada, ó. Temos a entrada, que é o Re, o Shin, o Ain e o Uresh. Tá vendo? Então, a gente tem gematria aqui 570, com o 5 aqui, 575. Então, veja, a gente tem aqui uma transformação mostrando para a gente qual é a porta. A porta que a gente vai botar mezuzá não é aquela mezuzá que as pessoas imaginam, tá vendo? É a presença divina, é a Sheriná, que esta é a porta, tá vendo? Essa é a porta da presença divina, da parte, não é? Da presença divina na vida da pessoa. E aí diz: feliz o destino dos israelitas, porque eles sabem, né? Então eles sabem que são filhos do Santo Rei. Filhos aqui não são filhos, porque Deus não tem filho. Lá em Isaías ele fala que ele é o primeiro e é o último, então ele não tem descendente. Filhos ideológicos, pessoas que estudam a Torá, pessoas que se dedicam a amar o seu próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. Esses são os filhos do Santo Rei. Não tem ninguém que é escolhido, ninguém que é melhor que ninguém. Todos têm a sua missão e todos têm o seu papel. Então, veja, porque todos eles carregam a sua marca e eles são marcados em seus corpos com a marca sagradas. Sua roupa tem franjas, marcas de um preceito religioso, suas cabeças são marcadas com caixinha dos filactérios, com o nome de seu mestre. Suas mãos estão marcadas com as correias da santidade, seus pés com os sapatos cerimoniais, do lado de fora levam a marca dos preceitos relacionados à semeadura e à colheita. Em suas casas, a marca da mezuzá na abertura de suas portas. Assim, eles são marcados de todas as maneiras como filho do Rei Altíssimo. E depois a gente vai entender tudo isso aqui, não é? Aqui seus pés, os sapatos, a gente já sabe que o sapato representa a reencarnação, os pés são a alma que entra dentro do sapato, que é o corpo, e tudo isso a gente vai entendendo depois um pouquinho melhor. Deixa a gente avançar aqui para a gente acabar de estudar essa paraxá hoje. Enquanto eles continuavam caminhando, Rabi Abba disse: qual o significado do versículo? A fonte de águas vivas
foi deixada para mim para cavar cisternas rotas que não podem reter as águas. Isso é o Jeremias 2,13. Ele disse, isso se refere a quem é infiel ao sinal da marca sagrada. E como ele é infiel ao deixá-lo entrar em um domínio estranho chamado cisternas rotas. Por que assim? Por que é assim que o povo idólatra, veja, porque é assim que os povos idólatras, eles são chamados, né? Então, veja, eles são chamados porque eles entram dentro dessa cisterna rota. Eles não guardaram a marca da aliança, né? E assim, ó, porque eles têm cisternas rotas, eles são chamados de povos idólatras. Deus de Israel é chamado de uma fonte de águas vivas, tá vendo? Então, aqui, ó, quando abre-se o portão, a gente viu lá no Terrilim, e quando se abre o portão, não é o portão dos Salmos, e aí a gente tem a parte masculina, então a gente abre para a parte masculina entrar, e em cima falou de uma senhora, tá vendo? De uma senhora, e que essa senhora, ela acompanha, não é? Ela muitas vezes foi colocada para tomar conta aqui do nosso mundo, e que muitas vezes as nações pagãs usam essa senhora. Vamos continuar aqui. Porque todos eles carregam sua marca, uma fonte de águas vivas, que é o eterno. Pois a corrente que flui perpetuamente, ó, perpetuamente. Eu, o eterno, não mudo, nunca deixa de cair. Se você não está recebendo, é porque você não está fazendo a coisa certa. Ó, que flui perpetuamente, irriga todo o jardim, preenche todos os lugares, como já apontamos, até atingir aquele lugar no jardim chamado de águas vivas, da qual todas as criaturas, olha, todas as criaturas, todas elas, as criaturas acima, ó, acima e abaixo, todas elas, todas as criaturas acima e abaixo, ou seja, não tem ninguém que não se favoreça com isso, ó, e abaixo também são sustentadas. Mas esse córrego de água corrente não irriga os lados do lado esquerdo, porque eles estão no lado dos outros povoados, que são chamados de cisternas rotas. Portanto, quem é falso para com a marca sagrada adere às cisternas rotas, que não retém as águas. Enquanto quem é capaz de mantê-lo recebe o direito de beber as águas desse riacho do mundo vindouro. Veja, o riacho é do mundo vindouro, tá vendo? É preciso observar com cuidado cada uma das palavras dos sábios para se entender. O mundo, ele é um mundo vindouro, deixa eu subir aqui, ó, e faz com que a fonte superior é preenchida para derramar a bênção para cima e para baixo. Feliz está neste mundo e no futuro. Dele será escrito, para que sejas como jardim, bem regado e como fonte das águas nunca faltam. Então, nunca vai faltar. Aí diz, isso é Isaías, não é? Aqui no 58:11. Infeliz aquele que é infiel à marca sagrada. Ó, infeliz é aquele que é infiel à marca sagrada. Por quê? O que é a marca sagrada? A Torá. Não é? Ó, porque é infiel ao Altíssimo Nome. Veja, ele é infiel não só à Torá, mas ele também é infiel ao Altíssimo Nome. Então, ele é infiel nesses dois sentidos. Porque ele se pegou as cisternas rotas, os poços rotos, e faz com que a bênção sejam retiradas daquela fonte. E nós aplicamos a palavra difamou contra a reputação de uma virgem de Israel. Isso é Devarim 12:19. Quando um homem ele pega uma virgem de Israel, e ele acaba tirando a virgindade. Isso não está falando de uma virgem, está falando de quando um corpo é recebido por uma alma, ele desposa esse corpo, não é? E aí ele vai estragar essa alma dentro desse corpo, tirar a virgindade, não cumprir os preceitos da Torá, trazendo essas forças espirituais para esse mundo. Então, veja, por que Rabi Simeão expôs que quem apresenta uma falsa acusação contra sua primeira esposa espalha má fama contra ela como aquele que lança calúnias para o alto. Isso, por outro lado, é conforme o que o Rabi Ria disse.
em nome do Rabi Yossi, que sete bênçãos herda uma virgem, mas não uma mulher casada de novo, mas ela herdará a bênção de Boaz e Ruth, veja. Então, sete bênçãos herda uma virgem, mas não uma mulher casada de novo, porque ela herda a bênção de Boaz e Ruth. Então, veja, aqui está falando que mesmo Ruth, que ela já tinha sido casada, anteriormente de casar com o filho de Noemi, ela era casada também, e que depois ela casou com o filho de Noemi, e depois ela casou com Boaz, então ela teve uma bênção espiritual, mas só que Ruth, nesse caso, é Malruth, né? Então a gente sabe que está falando desses mundos, né? Dessas questões. Essas sete bênçãos que recebem são as sefirotes, que vão estar equilibradas para todos aqueles que vão passar por esses processos. Esses processos são os processos que vão trazer essa luz até Malruth. Veja. Eles chegaram a um campo onde viram várias árvores e sentaram sobre ela. O Rabi Abba disse: claro, está aqui o ar para a exposição da Torá. Vamos parar aqui. E ele então começou um discurso sobre o versículo. E acontecerá naquele dia que a grande trombeta soará, ou seja, o grande chofar. E aqueles que se perderam na terra da Síria e aqueles que foram banidos da terra do Egito. Isso é Isaías 27:13. A Síria representa o norte, né? Então é Sefirá Gevurá. O Egito, ele é o ego. Então veja, aqueles que foram banidos da terra do Egito, da terra do ego, né? Aqueles que vieram de Gevurá, não é? Virão. Disse, o que significa aquele dia? Ele disse, é o dia que o santo saberá. Ó, o dia que o santo saberá. O que acontece aqui? O bendito seja como está escrito, e será um dia conhecido de Hashem, Zacarias 14:7. Ou também acontecerá naquele dia em que Gog vem contra a terra de Israel. Isso é o Ezequiel 18:18. Uma grande trombeta, um grande chofar soará, né? Uma pergunta, um grande chofar soará, né? Que diferença faz se é grande ou pequeno? Né? Por quê? A trombeta soará, se ela é grande ou pequena, qual é a diferença? Refere-se à grande trombeta pela qual os escravos saem livres no jubileu. O jubileu é 50 anos, que é o grau 50, que é Biná. E é muito poderoso, e quando é despertado, todas as liberdades é posta em movimento e é chamada de a grande trombeta. Veja, esse é o segredo dessa parte. Então, eles estão perecendo no país da Síria, ou seja, no norte, porque aqueles que vivem em um país estranho são amamentados por um poder estranho. Então, se eles vivem nesse país estranho e não residem na fé, eles estão perdidos por todos os lados, porque quando os filhos de Israel habitam na Terra Santa, eles são sempre virtuosos em tudo, acima e abaixo, de acordo com as outras explicações. Aqueles que estão perecendo são o Tsadik e a comunidade de Israel. Esses também são chamados de perdidos, como está escrito, pelo qual o lugar perece. Jeremias 19:12. Isso é a comunidade de Israel, o Tsadik, como está escrito. O justo Tsadik perece, o Tsadik perece, né, como está escrito, quando o Senhor retorna com o et do cativeiro de Sião, ou seja, a letra Aleph e a letra Tav. Isso é Isaías 57:1. Que, como explicamos, significa que ele retornará ao seu lugar e reunirá a comunidade de Israel. E ele se curvará diante do Senhor no monte do Santo, né, da Santa Jerusalém. Isso significa, por assim dizer, que Israel não sairá do cativeiro, exceto com a Sheriná. Então, a gente não pode sair desse cativeiro, de onde nós estamos, se não for pela Sheriná. Então, tem que se unir, tem que saber unir a parte de cima com a parte de baixo, saber viver no mundo espiritual, em constante reza, em constante busca por Hashem, para poder agir e unificar o nome sagrado masculino com o nome feminino. Rabi Abba, então, discutiu o versículo. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada de agora em diante para sempre.
Isso é o Terrilim 126:1. Ele disse que Deus guardará a sua partida, nós entendemos isso. Mas que necessidade há de dizer que ele guardará a sua entrada? Pois quando o homem entra em sua casa, ele não está em perigo. Mas o que significa é que quem aplica o sinal sagrado em sua casa, com as palavras do santo nome, estará protegida contra todos os perigos. Aquele que fica na porta de sua casa o acompanha quando ele sai, e quando ele volta, proclama diante dele: cuidado com a honra da imagem do santo rei. E tudo isso é graças ao santo nome que está impresso na porta dele. Então, veja, aquelas portas superiores, e aqui é onde a pessoa deve, né, se ela tem um nome divino, tomar cuidado com aquilo que ela deixa entrar dentro de si mesma, até para proteger esse nome divino. Isso também não quer dizer que essas pessoas que não têm cuidado, que elas não tenham nome divino, elas profanam o nome divino que dá a vida para elas, seja quem for. Continua. Assim, o homem não só está protegido na sua casa, mas Deus protege quando sai e quando entra, como está escrito: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Mas quanto ao espírito maligno que reside entre as colunas da porta, miserável é o homem que não souber cuidar de si mesmo diante dele, imprimindo o santo nome da porta da sua casa, para que eles possam estar com ele. Pois esse espírito tem 365 assistentes, um para cada dia do ano, que acusam de alto ao baixo, tentando desviá-lo durante o dia e perturbando seus sonhos à noite. Eles acusam quando ele sai, quando ele entra, eles colocam as mãos em seus ombros, dizem: miserável, fulano de tal, que jogou fora o controle do seu mestre. Miserável ele neste mundo e no mundo vindouro. E por isso que os filhos da verdadeira fé devem ser marcados com a marca do seu mestre, para afastar todos os lados da espécie má, a fim de serem protegidos nesse mundo e no futuro. O que está falando aqui? Que a alma entra no corpo, então ela entra por uma porta, ela sai por outra porta quando a pessoa dorme, e se a pessoa não tiver a Torá na hora dela subir ou descer, que ela tem 365 acusadores, que vão estar prestando conta, é o Eterno, cada dia, nesses dias desses 365 anjos, né, que prestam adoração ao Eterno, porque no dia 9 de Ave a gente explicou que é o dia do Satã ele fazer o culto ao Eterno, por isso que as coisas ficam tão pesadas. É um anjo exigente, é um anjo que vai levar todos os seus erros, e a única coisa que pode te proteger é a misericórdia divina e o seu estudo de Torá. Então, se você não tem um estudo de Torá muito rígido, muito sério, muito verdadeiro, como a gente tenta fazer aqui com vocês, ainda é pouco, né? Porque se a gente tivesse condições, a gente tinha que começar os estudos de manhã, passar o dia todo estudando a Torá, o máximo possível, como se fazem nas comunidades, para que as pessoas realmente pudessem ter um estudo de Torá de primeira mão, né? Então, veja, são esses estudos, como a gente vai ver, que vai garantir para a pessoa essa defesa. Então, continua aqui. É por isso que os filhos da verdadeira fé devem ser marcados com a marca do seu mestre, para afastar todos os lados da espécie má, a fim de serem protegidos neste mundo e no mundo futuro. E aí continua aqui: e amarás a Shem, teu Deus. O versículo foi aduzido aqui. Agora, então, o que estou fazendo aqui, diz o Senhor, quando o meu povo foi levado por nada? Isso é o Isaías 52:5. Ele disse: isso mostra o amor de Deus para com os filhos de Israel, porque, embora por causa dos seus pecados, ele se afastou deles e eles foram dispersos entre as nações. Mais uma vez, lembrando, os filhos de Israel são todos aqueles que são direto a Deus, nações são desejos de receber para si mesmo. Ele, no entanto, pune o mal que eles fazem a eles. Veja, todos aqueles que fazem mal a alguém que é um servo de Deus, eles vão ser punidos. Quando os filhos de Israel estavam em seu país, Deus costumava deleitar-se em seu jardim, aproximar-se dele, ouvir sua voz e glorificar-se nele. Mas visto que os filhos de Israel foram expulsos do seu país, por que eles foram expulsos? Por causa dos seus pecados. Está vendo? Há um ato, e em cima desse ato há uma ação. O santo bendito seja não entrará em seu jardim, ou seja, ele não será
no seu jardim. Quando fala aqui de expulso do seu país, está falando dos mundos espirituais, né? Porque aí é que vai ter os problemas aqui no nosso mundo. No seu jardim, nem deleitar-se nele. E até exclamar: o que estou fazendo aqui, diz o Senhor, desde o dia em que os filhos de Israel foram expulsos da sua terra. Não houve alegria antes do santo, bendito seja ele. Por isso, pelo amor que Deus mostra a Israel, está escrito: amarás ao Senhor teu Deus. O que significa que o homem deve ligar-se a ele com um amor muito forte, veja, ligar-se a ele com um amor muito forte, e todo serviço, não é? Todo serviço prestado por ele, o homem a Deus, deve ser com amor, tá vendo? Tudo tem que ser com muito amor, porque não há serviço como amor, não há serviço como amor, veja, ó. Não há serviço como amor. Então, tudo que você for fazer para Hashem tem que ser por amor. Do santo bendito seja, né? E o que acontece? Quando nós tínhamos, antigamente, a metáfora lá de ir para Israel, então o que as pessoas faziam? Elas ofereciam para Hashem holocaustos. Elas levavam presentes, elas levavam o que elas colhiam, elas levavam para o templo o que era para o eterno. O que elas fazem hoje? Hoje elas só querem tirar do eterno. Elas rezam para o eterno dar isso para elas, darem aquilo para elas, querem mais aquilo outro, e querem por quê? Por causa de prazeres que não são prazeres bons. Então, por isso que a pessoa tem que entender que ela tem que servir o eterno. Ele é o rei, nós somos servos. O Rabiaba disse: estas palavras são um compêndio de toda a lei. Está vendo aqui, ó, serviço com amor, né? Essas palavras são um compêndio de toda a lei. E, pois, como o companheiro explicam, os 10 mandamentos estão resumidos aqui. Nada ama tanto a Deus quanto o homem, amando-o adequadamente. Como está escrito: de todo o teu coração, que inclui 2 corações, um bom e um mau, quer dizer, de todo o seu coração, com seu lado ruim e com seu lado bom. Não é só com seu lado bom, amar a Deus de todo o coração, com seus 2 corações, né? Um bom e um mau, com toda a sua alma, com tudo. Então você só vai pedir a Hashem para você aprender a amar seu próximo e amar ele acima de todas as coisas. Um bom e um mau, e com todas as forças. O que podemos aprender com a palavra todas aqui? O Rabi Eliezer disse: a palavra força refere-se a dinheiro. Tá vendo? Então, amar a Deus com toda a força é amar com tudo aquilo que você pode ajudar, o melhor que você tem para o eterno, não é? Para ajudar a crescer as coisas do eterno. Trabalhar para o eterno não é trabalhar para a gente, é trabalhar para o eterno. Então, ó, a palavra força se refere-se a dinheiro, e todo significa dinheiro que chega ao homem por herança e dinheiro que o homem adquire por si mesmo. Tudo isso é para gastar com a Torá, livros para você estudar, ajudar na divulgação da Kabbalah, preparar um ambiente para você estudar a Torá, tudo para a Torá. Não é para você ter, não é para você ter uma mansão, um iate, para você ir curtir as férias na Bahama, não. É para você dedicar a Deus, ó, de toda a sua força e todo o seu coração. Significa dinheiro que chega a um homem por herança, que ele vai dedicar tudo o que ele tem, não é? Para que ele possa fazer com que as coisas do eterno aconteçam nesse mundo. E aí ele continua aqui. Rabiaba disse: voltamos à palavra: e você amará. Aquele que ama a Deus é coroado de bondade por todos os lados e faz o bem em todos os locais, né? Não poupando nem seu dinheiro. Sabemos disso porque Abraão, em seu amor por seu mestre, não poupou nem seu coração, nem sua vida e nem seu dinheiro. Por causa do seu amor por seu mestre, ele não prestou atenção nos seus próprios desejos
e ele não poupou a sua esposa e estava pronto para sacrificar o seu filho por amor ao seu mestre. E ele também sacrificou o seu dinheiro, ficando na encruzilhada e dando comida para aqueles que vinham. E é por isso que ele foi coroado com a coroa da bondade. Quem está ligado ao amor de seu mestre é considerado digno do mesmo. E o que é mais importante em consideração é a eles. Todos os mundos são abençoados. Veja, a pessoa se torna, não é, um servo do Eterno, em todos os sentidos. Quando você vai se tornar um servo do Eterno, vão vir várias artimanhas, não é? A gente vê lá na história de Iov que ele se dedicava totalmente ao Eterno, só que ele ainda tinha problemas para resolver na alma dele, mas ele se dedicava, ele ia aqui, ia ali, ele era um homem rico, e ele via aqui, fazia um sacrifício ali, fazia outro aqui, tudo pelo bem do Criador, pelo bem do próximo, mas primeiramente pelo bem do Criador. E o Rabi Abi, o Rabi Judá e o Rabi Isaac foram vê-lo, porque o Rabi Yossi estava doente. E eles o encontraram dormindo, apoiado em seu rosto. Quando ele acordou, notaram que o seu rosto estava rodeado de sorriso. O Rabi Aba perguntou a ele: você viu algo notável? Certamente sim, ele respondeu, pois a minha alma acendeu e vi a glória daqueles que se sacrificaram pela santidade do seu mestre. Vê? Aí você chega aqui em cima, ó. Eles se doaram em tudo, eles eram servos, eles estavam prontos para trabalhar para o Eterno, eles não trabalhavam por eles trabalhavam para Cabalá, ó, tá vendo? Tudo eles faziam, não é? Por amor ao seu mestre, tá vendo aqui? Por amor a Hashem. Todos eles faziam. Se eles tinham que levar a palavra do Eterno para algum lugar e eles não tinham quem ajudasse, eles pegavam, pagavam sua passagem, fazia tudo por amor ao seu mestre. Tudo era pela Torá e para levar a Torá para as outras pessoas. Tudo para Hashem, viu? E aí ele estava aqui, ó, dormindo, não é? E ele estava apoiado em seu rosto. Quando ele acordou, notaram que seu rosto estava rodeado de sorriso. Então, veja, o Rabi Aba perguntou a ele: você viu algo notável? Ele, sim, ele respondeu, pois a minha alma acendeu e eu vi a glória daqueles que se sacrificaram pela santidade do seu mestre. Está vendo? A glória que ele viu. Aí aqui é a alusão que faz, ó, se ele estava doente, não é? Ele estava doente. E como que ele pode ter voltado com um sorriso no rosto? Porque ele tinha visto, né, aqueles que se sacrificaram pela santidade do seu mestre. Onde ele viu? Nesse mundo ou no outro? Está entendendo? Ó? Então ele viu aqueles que se sacrificaram, eles viram a alma daqueles homens que se sacrificaram pela santidade do seu mestre. Eles não estavam aqui, gente, para ter um conforto, eles não estavam aqui para lutar pelos seus sonhos, eles estavam aqui para servir a Shem. 13 correntes de ouro puro, bálsamo, foram dados a ele. Veja, os 13 atributos de misericórdias, né? Como santo bendito seja ele. Permaneceu alegremente com ele. Vi coisas que não tenho permissão para contar. Perguntei para que eram essas honras, e eles responderam: para aqueles que amavam seu mestre, para aqueles que tá lá daquela forma descrita, né? No outro mundo. Veja, no outro mundo, minha alma e meu coração ficaram iluminados com o que vi. E é por isso que meu rosto foi cercado de sorrisos. O Rabi Aba diz: feliz é a tua parte. A Torá testifica sobre eles, dizendo: nenhum olho de homem viu um Deus além de você que fará assim por aquele que espera nele. Isaías, no 44:3. Rabi Judá disse a eles: os companheiros já perguntaram: por que está escrito aqui? O que ele fará e não? O que ele fará e não você fará? É uma pergunta. Ele respondeu: a razão está no significado intrínseco das palavras: olha para a beleza do Senhor e visita o seu templo. Isso é o Terrilim 27:4. A beleza do Senhor, como explicamos, é aquela que vem do santo antigo e qual o santo bendito se deleita. Assim, aqui a vontade refere-se ao ancião oculto, de quem depende. Ele diz: certamente assim, feliz é aquele com amor ao seu mestre, não há limite na sua porção no outro mundo.
Ou seja, todos aqueles que trabalham pela divulgação da Kabbalah, pelas questões de Hashem, não está preocupado com as coisas, etc., desse mundo, mas está querendo que a Torá cresça, não é? Então, elas têm moradas lá do outro lado, no outro mundo, não é? E eles são amados por Hashem. Porque, na verdade, a grande pegada aqui é que talvez eles não recebam nada nesse mundo. E eles nem querem receber, porque eles sabem que tudo que eles receberem aqui nesse mundo, que for além dos seus méritos, vão trazer demérito. Então, vamos lá. Se você recebe além do que você quer, além do que você precisa para você estudar essa Torá, cada um tem um nível de necessidade, não é? Cada um, como eu falei na outra aula, cada um tem um nível de necessidade. Tem pessoas que podem ser felizes numa casinha de um quarto, mas tem pessoas que não vão conseguir viver numa casinha de um quarto. Então, isso é o bom para cada um, é o eterno que vai fazer acontecer na pessoa e a pessoa que vai definir, não é? Dentro das suas vontades. Então, veja, não se trata só disso, mas aquele que se dedica totalmente a ajudar nas coisas do eterno. Não tem lisura com o eterno, não tem mão fechada com as coisas do eterno. Você está entendendo? As pessoas, elas têm que investir na sua educação, têm que comprar livros, têm que ajudar com a Kabbalah, tem que se dedicar, fazer o máximo que ela pode por essa Torá, para que ela possa ter o melhor entendimento, para que ela possa ter, e esse barulho vai fazer lá do outro lado, não é? Dentro da vida que ela vai ter. Então, veja, e aí o Eterno, ele pode experimentar a pessoa, e a pessoa pode não ter nada nesse mundo, não é? Mas aí o que vai acontecer? Não é para esse mundo, né? Então, veja, a beleza do tempo do Senhor e o seu tempo. Então, a beleza do Senhor, como explicamos, é aquela que vem do santo antigo, com o qual o santo bendito seja, se deleita. Aqui a vontade se refere ao ancião oculto, que é o Atik-Yomin. O que é o Atik-Yomin? É a alma dos planetas que guardam toda a sua história. Então, Atik-Yomin é essa alma, é um ancião de dias que não é um homem, mas ele grava tudo o que você está fazendo. Tudo aquilo que você fez em prol de você mesmo, em prol do seu próximo, em prol do eterno, ou se você viveu uma vida totalmente ao contrário disso. E ele disse, certamente assim, feliz é aquele que, o amor do seu mestre adere, não há limite para a sua porção no outro mundo. O Rabi Isaac disse, muitos são as moradas do justo no outro mundo, uma acima da outra. E a mais elevada de todas é aquele a quem o amor de seu mestre estava ligado, porque sua morada está ligada ao palácio que supera tudo, e o qual o santo é coroado. Abençoado seja ele. Este palácio é chamado de amor. Veja, o palácio é o palácio do amor, e é estabelecido por causa do amor. Assim também é com o santo nome, cujas formas de letras estão conectadas uma à outra, de modo que todo é chamado de amor. Ahavá, né? Ahavá, Adonai Errad, tudo é por amor. Portanto, aquele que professa o amor ao seu mestre está ligado a esse amor. Por isso está escrito, amarás o Senhor seu Deus. E essas são as palavras, né? E estas serão as palavras. Então, o Rabi Isaac traduziu aqui o versículo. Todos os meus ossos dirão, ó Senhor, quem é como tu? Olha que coisa. Todos os meus ossos dirão, quem é como tu, Senhor? Todos os meus ossos, toda a minha estrutura espiritual, tudo que eu sou, toda a minha vontade, todos os meus sonhos, tudo que eu tenho, todo o dinheiro que você me dá, todo o tempo que eu tenho, é para ti, meu Deus. Eu não tenho nada para mim mesmo. Todos os meus desejos eu sacrifico no seu altar, não no meu altar, no seu altar, para ti, Hashem. E assim a pessoa, ela desenvolve essa espiritualidade de entender isso. Isso está no Terrilim 25:10. Diz, esse versículo se refere ao tempo que o santo bendito seja ele ressuscitará os mortos, momento em que ele preparará os ossos e os aproximará um do outro, como é dito. E os ossos vieram mais perto, cada um osso do outro, isso é Ezequiel 36:7. Então cantarão um Terrilim, ó Senhor, quem é como tu? E essa música será maior do que isso.
né? Os israelitas cantaram junto ao Mar Vermelho, porque eles ali mencionaram o santo nome. Apenas depois de 3 palavras, como está escrito, quem é como tu, entre os poderosos, ó Senhor, né? Mikamorra Bailim Adonai. Mikamorra Bailim Adonai. Mikamorra Nedabar Kodesh. Quem é como tu entre os poderosos, ó Hashem? Mas aqueles colocarão o santo nome em primeiro lugar. Ele liberta o pobre daquele que é forte demais para ele. Isso significa que Deus liberta, gente, olha, pobre, tá vendo? O bom impulso do mau impulso, que é muito forte. Aquele mal que está dentro de você. Então, esse bom impulso vai ser libertado desse mau impulso, pois o mau impulso é duro como pedra, enquanto o bom impulso é macio como a carne. Como é? Impulso malignos, né? Como é impulso, como todo impulso maligno qualquer, quando se associa a um homem pela primeira vez, né? Esse mau impulso qualquer, é como ferro antes de ser colocado no fogo, mas depois é como ferro quando aquecido e se forma completamente com fogo, ou seja, ele se torna com fogo, ele derrete. Então, quando ele derrete, ele fica vermelho, porque se torna um só, e esse mau impulso pode estar dentro do homem. O Rabi Ria disse: o mau impulso, não é? É como um andarilho que chega à porta da casa e, verificando que não há ninguém para detê-lo, entra na casa e torna-se um hóspede. Veja, então, ó, a mezuzá lá em cima. Agora, se não tem a mezuzá, ó, ele entra, o mau impulso entra. Ao verificar que ainda não há ninguém para contê-lo, toma a liberdade e age como dono, até que toda a casa seja submetida. Então, a casa é você. Então, o mau impulso ele chega, não é? Se ele não tem a mezuzá, se não tem essa Torá, se você não a recita de noite, se você não está preocupado com a divulgação dela, então é isso que acontece. De onde aprendemos isso? Da história de Davi e Natã. Natã primeiro disse: um viajante veio ao homem rico, um simples viajante que passou pelo portão sem a intenção de parar e com a intenção de continuar seu caminho. Assim, um impulso maligno, quando se aproxima de um homem pela primeira vez, o leva a um pecado mesquinho, enquanto ele ainda é apenas um visitante casual. Enquanto o texto continua, a fim de se preparar para o hóspede que veio a ele. Assim, um impulso maligno o incita a pecados graves por 1 ou 2 dias, como um hóspede que fica em uma casa por 1 ou 2 dias. Então é dito, e ele o adornou para o homem é a palavra ish, que veio a ele, significando a palavra ish, dono, como em um homem que é dono da terra, lá em Bereshit 42:30. Assim, o mau impulso torna-se dono da casa em relação ao homem que agora está sujeito ao seu serviço e com quem ele faz com o que ele quer. Portanto, o homem deve sempre levar consigo a palavra da Torá para que o mau impulso possa ser subjugado por ele, porque não há adversário para o mau impulso como a palavra da Torá, para a qual está escrito: e estas palavras estarão em seu coração, Levaverra, isto é, em seus 2 impulsos, no impulso bom e ruim, sobre o bom impulso para que possa ser coroado com ele e sobre o mau impulso para que possa subjugá-lo. O Rabi Judá aqui perguntou: por que o bom impulso precisa deles? Ele respondeu: o bom impulso é coroado por eles. E o impulso maligno, ele vê que um homem não se arrepende ou procura estudar a Torá, e o impulso maligno, se ele vê que um homem não se arrepende ou procura estudar a Torá, ele sobe e aponta suas falhas. Quando ele veio, Rabi Simeão disse: certamente na sessão do Shemiá, os 10 mandamentos são sugeridos, como já declarado em outro lugar, as palavras, né? Então, veja, a palavra aqui é a sessão do Shemiá, é o do Shemá, não é? E essas 10 palavras, né? Há também 10 mandamentos aqui correspondentes a outros 10. Eles são os seguintes: primeiro, você deve diligentemente ensinar os seus filhos, e você falará deles, né? 2, e você falará deles. 3, quando você ficar em casa. 4, quando estiver andando. 5,
e quando você se deitar, 6, e quando você se levantar, 7, e tu altarás como sinal da sua mão, 8, eles serão colocados em seus olhos, 9, e você deve escrevê-lo no portal de suas casas, e 10, sobre os seus portões. Veja, a gente lembra do Terrilim que a gente leu lá em cima. Portanto, essa seção é uma parte fundamental da lei. Bem-aventurado aquele que recita integralmente todos os dias, pois o santo nome é devidamente santificado em sua boca. Certa vez, o Rabi Arra e o Rabi Eleazar se levantaram depois da meia-noite para estudar a Torá. Veja, eles acordaram depois da meia-noite, de madrugada, para estudar a Torá. O Rabi Eleazar citou o versículo, porque a tua vida é a duração dos teus dias. Isso é o Devarim 32:47. Ele disse, observe que acima de todas as estipulações de Deus com Israel, quando ele entrou na Terra Santa, estava a estipulação de que os israelitas estudariam a Torá. Por quê? Por que eles deveriam estudar essa Torá? Porque a presença divina encontra lá na Terra apenas por meio da Torá. Tá vendo? Então, somente por meio da Torá, a presença divina encontra aqui na Terra, não é? Um lar, que é você. E por encontrar um lar acima por meio da Torá, pois assim meu pai disse, a lei oral tornou-se conhecida apenas em virtude da lei escrita. Veja, então, pela lei escrita, não é? Eu chego à lei oral, tá vendo? A lei Torá, a Torá oral, não é? E a Shekhinah encontra sua morada acima e abaixo apenas pela Torá. Tá vendo? Então, veja, ó, apenas por essas duas Torás estudadas é que a pessoa consegue avançar nos mundos espirituais. E quando eles estavam sentados, o Rabi Simeão inclinou a cabeça e disse, certamente assim. E este segredo que encontrei no livro do Rabi Hamuná, um antigo que ele aplicou à comunidade de Israel, o versículo, nenhuma parte da sua comida, nem da sua roupa, nem do seu direito matrimonial será diminuída, isso é o Êxodo 21:10. E se ele não fizer essas três coisas, está escrito, ele sairá de graça, sem resgate. Quem remove a Torá dela é como aquele que priva sua esposa de roupas, de modo que ela fica viúva sem querer ser viúva, sem ser viúva, perdão. Então, a gente sabe que o homem na Torá é a alma e o corpo é a mulher. Então, está falando que esse corpo vai ficar sem roupas, não é para o mundo futuro. Eles sentaram-se e estudaram a Torá até o amanhecer. Quando retornaram à jornada, enquanto caminhavam, viram um homem com a cabeça escondida na estrada. Quando se aproximaram dele, viram que ele murmurava com os lábios e não respondeu à saudação. Rabi Eleazar disse, certamente esse homem está consultando seu mestre. E o Rabi Eleazar e o Rabi Arra sentaram-se e fizeram suas orações, enquanto o homem ficou em outro lugar. Eles seguiram seu caminho, o homem tomou outro caminho. O Rabi Eleazar disse, ou este homem é um tolo, ou ele é um criminoso. Ele então disse, vamos nos ocupar com a Torá, porque é hora para isso. Antes de começarem, né, o homem veio até eles. O Rabi Eleazar disse, não devemos interromper os nossos estudos, porque quem estuda a Torá torna-se digno de obter herança celestial na glória do rei, sagrado superior, e também uma herança nesse mundo. E quem é chamado de a glória do selamento? Porque quando o homem anda no caminho da retidão perante o sagrado e se ocupa com a Torá, ele adquire para si aquela glória do Senhor. E quem tem muitos protetores e advogados acima que destacam seus méritos perante o rei. Mas se um homem não estuda a Torá, ou trilha os caminhos do seu mestre, Deus designa para ele um acusador, que voa pelo ar, mas não sobe primeiro, apenas no caso de um homem se arrepender dos seus pecados. Quando ele vê que não se arrepende e não busca o estudo da Torá, ele sobe e aponta a sua culpa, ou seja, os problemas vêm, são colocados e colocados e colocados, e quanto mais você se afastou da Torá, mais os problemas vão ser densos. Até que esse anjo, porque você precisava desse mérito para estudar a Torá, ele vai para os céus usando o seu próprio pecado como combustível para te acusar perante Hashem. Então ele raciocinou sobre o versículo e a família do Egito não subir
nem a praga cair sobre eles. Zacarias 14:18. Porque não diz aqui, não vai chover sobre eles, como todas as outras cidades. É porque, como apontaram os companheiros, o país do Egito não requer chuva, e, portanto, outro castigo foi decretado contra eles. Mas a terra santa sempre foi irrigada dos céus. É por isso que, quando os filhos de Israel estudam a Torá, ela foi adequadamente irrigada. E é por isso que aqueles que removeu a Torá de si mesmo era como aqueles que removeu o bem dos céus. A chuva aqui é a presença divina. No Egito não precisa de chuva divina, né? Eles entraram em uma caverna ao lado da estrada, o homem entrou com eles, sentaram, o homem começou um discurso sobre o versículo, e o Senhor falou a Moisés face a face. Êxodo 33:11, disse: este verso não parece ser coerente. Primeiro diz, Deus falou com Moisés face a face. Então Moisés voltou ao acampamento. Depois o seu ajudante Yehoshua, Josué, filho de Nun, um jovem. O que significa isso? Rabi Eliasar disse: verdadeiramente Deus quis nos honrar, porque agora estamos associados a Sheriná, que não veio de nós. Quem começou o discurso, deixa-o continuar. Então o homem continuou. Moisés estava separado em vários graus dos outros profetas, que tinham como ele o mesmo relacionamento que um macaco tem com o ser humano. Outros profetas tiveram visões em espelhos que não iluminam, e, no entanto, não se atreveram a levantar os olhos e olhar para cima, mas foram como Daniel, que disse: caí num sono profundo e o meu rosto estava no chão. Daniel 10:9. Nem sua mensagem foi dada a eles em termos claros. Não era assim. Moisés, o profeta fiel, ele viu sua visão em um vidro luminoso, e ele se levantou e ousou levantar a cabeça, olhar para cima, como aquele a quem seu vizinho diz: levanta a cabeça e olhe para o meu rosto, para que você saiba que eu digo. Assim Moisés levantou-se a cabeça e olhou para o brilho da glória superior, sem perder os sentidos, como os outros profetas. E quando profetizavam, eram privados das suas faculdades e se transformavam e nada sabiam disso, né? E do mundo, daquele mundo. Então eles viam só algo que não chegava ao nível de Moshe. Por isso que a Torá é o maior livro, e ela se encerra falando que não houve nenhum profeta como Moshe, e nem haverá. E não foi assim com Moisés, pois mesmo quando ele estava neste grau exaltado, ele não perdeu as suas faculdades. Imediatamente após ver o esplendor da sua glória celestial, ele retornou ao acampamento para falar com eles sobre a sua exigência, e seu espírito estava tão claro como antes. E ainda mais, seu assistente Josué, filho de Nun, um jovem, recebeu instruções da tenda. Veja, então a gente tem aqui mais uma vez a palavra, né? Ele recebeu da tenda, ele teve que passar pela porta, onde ele aprendeu a contemplar a Sheriná de Deus. Muito menos em qualquer outro lugar vi um homem a quem um rei confiou vasos de ouros e pedras preciosas, e quando ele estava com ele, o servo do homem pôde manuseá-lo e examiná-lo. Mas quando o homem morreu, o rei não quis deixar nada nas mãos do servo e retirou do seu depósito. Infeliz, pelo que perdi. Ou seja, quando Moshe morre, Yehoshua ele fica no nível mais baixo do que antes. Clamou o criado: enquanto meu mestre estava vivo, eu tinha o gerenciamento de tudo. Assim, enquanto Moisés viveu, Josué costumava se alimentar todos os dias da tenda externa, mas quando Moisés morreu, caiu com o rosto no chão. Ou seja, já não tinha profecia de Moshe. Então, ele estando em sua companhia, examinarei as palavras do Torá e não ficarei apavorado, né? Mas quando eu deixar você, não poderei examiná-los eu mesmo. Então ele continuou: e você deve ensinar diligentemente a seus filhos sobre ele. Um homem deve afiar o seu intelecto, o intelecto do seu filho, dos seus alunos, na palavra da Torá, como uma espada de 2 gumes, para que ele não fique cego. Você vai falar sobre eles, cada palavra da Torá tem seu próprio caminho, o homem tem que conduzir e ser guiado por eles para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda,
Quando você está sentado em casa, o homem deve portar-se como um devido decoro em casa, a fim de ser um exemplo para a sua família, e também deve ser gentil com eles e não intimidá-los. E quando você caminhar pelo caminho, ser guiado pelos preceitos da lei e seguir por eles o caminho certo e se preparar como Jacó, para equipar para a batalha e para a oração. E quando te deitares, comportar-te-á, né, no de teu mestre, em santidade e humildade, para não ser imprudente com o Senhor. E ao levantar-se para louvar o seu mestre por ter lhe restituído a alma, apesar e os muitos pecados diante de seu mestre que nós cometemos, e no entanto mostra-lhe benignidade e restitui-lhe a alma ao corpo. E tu atarás por sinal na tua mão. Nossos colegas residentes no Sul explicaram à sua maneira o significado intrínseco dos 4 compartimentos do filactério, ou seja, que a passagem santifica para mim todo primogênito, corresponde, tá vendo? Corresponde à coroa superior Kéter, e acontecerá que quando ele te trouxer a sabedoria, e ouve, ó Israel, né? Ou seja, Abiná, então Kéter, ó, acontecerá que onde ele te trouxer, que é a coroa superior a Kequete, a sabedoria ouve, ó Israel, Ebiná, e acontecerá que você ouvirá diligentemente Hesed. Então, esses todos combinados são o braço esquerdo, que chama de força Gemvurá. Mas não aceitamos esse ponto de vista, porque a coroa suprema entende tudo que não é contada entre os graus. Além disso, a sessão acontecerá quando o Senhor te trouxer, está relacionada com a terra do Egito, portanto, com o local da liberdade para os escravos, que são Binar. Binar. Portanto, nossos colegas estão errados. Começamos com a sabedoria e sustentamos que o santo bendito seja os carrega. 4 acima e 4 abaixo. 4 no lugar do cérebro e 4 no lugar onde está o coração. Porque um está ligado ao outro. O homem tem que se coroar com eles, porque eles formam o santo nome superior, e em quem se a coroa com a sagrada coroa superior é chamada de rei na terra. Como o santo bendito seja, rei, né, seja o rei no firmamento, e as escreverás nas ombreiras da tua casa e nas tuas portas, para que o homem se ache completo em tudo que é íntegro, nos preceitos do seu mestre, escrito em cima e escrito embaixo. Feliz é a parte de Israel. Ou seja, tudo isso que vai acontecer é dentro do ser humano, é dentro da alma do homem, não é? E não é nenhum artefato externo. Rabi Eleazar raciocinou. Então, da seguinte forma, às vezes encontramos a expressão assim disse o Senhor dos Exércitos, e às vezes assim disse o Senhor Deus. Qual é a diferença? Uma mensagem que começa com a palavra assim disse o Senhor dos Exércitos é de misericórdia, enquanto uma mensagem que começa assim disse o Senhor Deus é de julgamento. Ou seja, aqui nós temos Elohim, não é? E aqui nós temos Yud-Kei Vav-Kei Tsevaot. São duas diferenças do nome. O primeiro nome, não é de misericórdia, e o segundo nome é de julgamento. A razão é que o primeiro caso, o Ko, não é, ele assim, né, diz Ko, assim, o nome da Shekhinah é abençoado pelo Tzadik e Netzerod, que a gente viu já, esses dois nomes ficam nessas duas sefirá, e são chamados de o Senhor dos Exércitos, não é? Yud-Kei Vav-Kei Tsevaot, que a gente troca o Yud-Kei Vav-Kei por Adonai de Sevaot. E por essa razão a mensagem é entregue na suavidade, pois vem do lugar dela. Mas, quando no outro caso, vai se alimentar do lado do julgamento e do lado da Gevurá superior. Eu aprendi com meu pai que é então um julgamento com misericórdia. Assim, o profeta teve cuidado de fornecer a fonte da sua mensagem, e os filhos da verdadeira fé sabia de onde ela dependia. Então, veja, somente Moshe ele conseguiu chegar no nível total de santidade e receber as mensagens sem Gevurá. Somente Moshe e Obadias também, que foi o único profeta que não recebe, não se treme com as mensagens divinas. Eles não ficam assustados, eles não ficam com medo, eles recebem porque todos eles tinham um grau dentro da força espiritual para receber.